Pai, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 4 da Revista dos Adultos. O título da lição é Deus é Triuno. O tema trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vamos falar de mais uma doutrina básica de nossa fé, a doutrina bíblica. Glórias a Deus, que foi também atacada por muitas heresias que surgiram desde o começo da igreja, e como estamos vendo nessas lições do trimestre, essas heresias tomam uma nova roupagem e permanecem até hoje. Precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte de todo ensino errôneo, de todo falso mestre que querem distorcer doutrinas basilares da nossa fé e que estão diretamente relacionadas à doutrina da nossa salvação. O textual da nossa lição diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Então, antes de ser uma doutrina elaborada e enunciados durante toda a história do cristianismo, nos concílios, os pais da igreja. Antes de tudo isso, a gente vê que é uma doutrina bíblica. Ela se encontra em toda a Bíblia e claramente nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a história da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E o Novo Testamento descortina tudo isso. O próprio Jesus nos ensina assim. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 3, 15 a 17 e capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Então, aqui só 2 textos que a gente já percebe essa condição da Trindade. Então, vimos que antes de ser uma doutrina teológica, é também uma doutrina bíblica. Então, a Bíblia é a base para essa doutrina. Louvado seja o Senhor. Embora a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, a gente vê aqui a fórmula do batismo, Jesus ensinando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para as pessoas. A gente vê aqui, no momento que o próprio Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo aparece ali em forma corpórea de pomba, e Deus fala do alto céu: este é meu Filho. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo mais uma vez aparecendo nessa situação. Em outros momentos que Jesus também fala a respeito da Trindade, o próprio Jesus orando ao Pai, pedindo o Consolador. Então, se a Trindade não existisse, esses textos estariam completamente desentoados. Por exemplo, Jesus ia orar a Ele mesmo, pedindo que enviasse Ele mesmo, e quando Ele fosse, Ele mesmo voltaria. Então, a gente vê que não teria lógica, O próprio Jesus conversando com ele, orando a ele, pedindo ao Pai, quando ele ora ali para que Lázaro ressuscite, em inúmeras passagens, e também nos ensinos dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê a Trindade claramente exposta na Bíblia. Embora a palavra não apareça, mas a gente vê essa Trindade, que é a triunidade, ou seja, 3 que formam um único Deus. Como veremos, isso é um mistério, Se a gente crê pela fé, Não é possível entender racionalmente como os mistérios de Deus não são possíveis de se entender. Sua eternidade, seus atributos divinos, onisciência, onipotência, onipresença, então tudo isso não cabe no nosso pequeno cérebro. Aleluia, ainda decair também pelo pecado. É algo que a gente crê pela fé, mas está claramente exposto na palavra de Deus. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição serão demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então,
Vamos concluir a lição falando sobre essa heresia, né? O licismo. Uma das, que combateram, essa doutrina bíblica durante a história e ainda hoje a gente vai ver que está presente nos nossos dias. A introdução diz: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então Jesus ensinou, Jesus demonstrou, Jesus falou com o Pai, Jesus disse que ia enviar o Consolador, glórias a Deus, se ele não fosse, não enviaria. Então tudo isso estava claro na mente dos cristãos do primeiro século da igreja. Glórias a Deus. Os próprios apóstolos vão ensinar isso. Quando Paulo vai falar sobre a bênção apostólica, ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, tinha claramente essa verdade nas suas mentes, todos os cristãos que compunham a igreja primitiva, louvado seja o nome do Senhor. Então, não havia necessidade de uma formulação teológica. As formulações teológicas surgem depois para combater exatamente os falsos ensinos, mas a Bíblia já deixava claro e os crentes já entendiam isso. Primeiro tópico: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro subtópico: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Parece que é algo que é um paradoxo. Como eu poderia relacionar o monoteísmo cristão, que não deixou de ser crido, é uma verdade fundamental da nossa fé, que Deus é um, glórias a Deus, mas com a ideia da Trindade. Que choque havia, então, nessa interpretação. Quando Jesus mesmo dizia que eu sou, antes de Abraão eu sou, pronto. Os judeus já queriam apedrejar, então realmente foi difícil. Mas a Bíblia nos harmoniza isso. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado na Escritura dos judeus, Deuteronômio 6,4, 2 Reis 19,15, Neemias 9,6, Salmo 83,18, 86,10, é o mesmo Deus do Novo Testamento, Marcos 12, 29 a 32, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E os escribas lhe disseram: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Glórias a Deus. Então, esse ensino de forma nenhuma foi desfeito ou era apresentado um Deus diferente. Não, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Deus único, louvado seja o nome do Senhor, só que a revelação, que é progressiva, ela é agora descortinada. Ele é um Deus único, formado de três pessoas. Como já falamos, não cabe na lógica humana. Glórias a Deus. Mas, por exemplo, a gente poderia tentar ilustrar a figura da Trindade de vários exemplos, mas muitas das vezes vamos acabar errando, e, como veremos aqui, algumas heresias se baseavam nesses exemplos, dizendo que era três formas, três modos, Deus se apresentava de um jeito, pois esse mesmo Deus se apresentava de outro, ou seja, uma hora ele era Pai, uma hora era Filho, outra hora era o Espírito Santo. Então, algumas ilustrações vão falhar tentando explicar a Trindade, mas apenas para demonstrar como três pessoas pode formar uma, a gente vê a nossa própria realidade. Nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito. Então, três partes formam um, embora Deus não é três partes, Ele é três inteiros que formam um. Glórias a Deus. É mistério, como vimos na lição passada, ele era pleno Deus e pleno homem. Também como é que pode duas naturezas plenas serem um? Glórias a Deus. Da mesma forma, agora a gente vê, ele fala sobre a Trindade, é algo que pela fé nós cremos, mas está embasado nas Escrituras. Então, o mesmo Deus único do Antigo Testamento é o Deus também que agora Jesus demonstra, formado por três pessoas. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2:1, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2:9, e ao Espírito Santo, Atos 5:3 e 4. Glórias a Deus. Mais uma vez,
é mistério, né? Três, os três são Deus, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas os três formam uma unidade, Deus, né? Triuno, né? Então, três formando uma unidade, louvado seja o nome do Senhor. Então não deixa de ser esse único Deus que a Bíblia ensina. A letra B diz, cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino Yahvé, né? Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110:1, ao Filho, Isaías 43, Mateus 3:3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8:1-3. No entanto, aplica-se à Trindade, Deuteronômio 6:4, Salmo 83:18. Tanto o termo Deus é atribuído às três pessoas, como também o termo Yahvé, né, que é Senhor. E a letra C diz, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? O próprio Jesus replica isso em seu ensino, né? Essa é uma confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma carne. Gênesis 2:14. Né? Então, unidade. É a maneira que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria a sua mulher formando uma só carne. Então, esse termo Echad é o mesmo que é usado para Deus como essa unidade composta. O termo Echad, em Deuteronômio 6:4, implica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade, né? Desde o Gênesis também é usado o termo Elohim, que é uma palavra no plural, né? E lá no Gênesis vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, mostra o Deus único e mostra também composto, né, dessas três pessoas, desde o Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Segundo subtópico, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:6. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:12. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:6 e 7. E não para por aí. Isaías 63:8-14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Então a Bíblia toda já mostrava, né, essa indicação de que essa unidade, esse Deus único, né, havia nessa composição, pois ele dizia, passamos, desçamos, né? Então, no plural, louvado seja o nome do Senhor. E a revelação de Deus é progressiva. No Novo Testamento, o Senhor Jesus elucida, né, essa questão. Terceiro subtópico, revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A, Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, Mateus 28:19, que nós já lemos, né, que fala sobre a fórmula ali do batismo. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 2:4-6, vamos ler esses versículos, que diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? Então, a gente vê aqui citando o Espírito, citando o Senhor, né, Jesus e citando Deus. A gente já viu que desde o princípio a igreja já tinha esse ensinamento enraizado. Né? Jesus começa ensinando, demonstrando, e a igreja então já vivia isso, já reconhecia tudo isso. Paulo, mais uma vez, demonstra esse ensino. Também a gente pode ver isso na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, está lá em 2 Coríntios 13:13, na unidade da igreja, Efésios 4:4-6, na obra da salvação, 1 Pedro 1:2, além das inúmeras passagens repartidas que revelam a Trindade, Filipenses 3:3. 1 Pedro 1:2 diz, eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Glórias a Deus. Então, Pedro já saudava, citando então a Trindade, né, nesse processo
Glórias a Deus. O processo da nossa salvação, e conclui então sua saudação ali nesta carta. Filipenses 3,3 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Glórias a Deus. Servimos a Deus, e no Espírito aqui está em letra maiúscula. Glórias a Deus. Então a gente vê a Trindade ensinada, ou contida nos textos ali dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Glórias a Deus. Então, esse ensino é claro em toda a Bíblia, no Novo Testamento, mais claro ainda, elucidando essa verdade. Glórias a Deus. E na letra B, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Então, a gente vai ver esses credos sendo formados durante toda a história, exatamente para combater os falsos mestres, os falsos ensinos. Então, são enunciados que eles isoladamente não explicam nada. Eles extraem da Bíblia essa formulação desses enunciados para combater. Era a declaração da fé dos crentes daquela época. Exatamente como já falamos, para desfazer todo o ensino contrário. Glórias a Deus. Como hoje nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, o nosso credo. Então, também ratifica esses ensinos desses credos anteriores. Glórias a Deus. Aleluia. E os credos tinham essa função. Eles, isolados, não têm autoridade de si mesmos, mas são baseados nos ensinos bíblicos. Glórias a Deus. E a gente vê que as heresias deram muito trabalho à igreja durante todos os séculos, e hoje continuam querendo desfazer da nossa fé, querendo desfazer da palavra, querendo introduzir ensinos errados na igreja. A gente vai ver aqui uma polêmica muito grande no final, tratando do unicismo, quando o pastor Ezequias, que é uma voz que sempre está clamando, que sempre está dizendo, gritando, há veneno na panela, mas muitos dizem, não faz mal, não, pode continuar comendo. E a gente vai ver aqui no final, no último tópico. Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição, trataremos do unicismo. Glórias a Deus. Então, muitas heresias tentavam desfazer dos ensinos dos apóstolos. A gente vai ver, por exemplo, na próxima lição, vou falar que Jesus é Deus. A gente vai ver muitas heresias que tentavam desfazer essa verdade bíblica, da mesma forma a Trindade. E hoje eu vou falar dessa heresia chamada unicismo. Primeiro subtópico, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresíacos representantes desse movimento foram Noé, Praxeas e Sabé. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de só e o único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Mateus 3,16 e 17, 1 Pedro 1,2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Então, essa citação aqui é como cremos, está na nossa declaração de fé e é o que a Bíblia ensina. Qual o problema dessas heresias? Não é que dizia que Jesus não é Deus, a gente vai ver outras heresias na próxima lição que tentavam trazer esse falso ensino. Mas eles creem que Jesus é Deus, creem que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. Só que eles creem que os três é uma pessoa. Por exemplo, a gente vai falar aqui de modalismo, quer dizer que é como se Deus tivesse três modos. No Antigo Testamento ele apareceu como Deus, no Novo Testamento ele, o mesmo Deus se transformou em Filho. Então o Pai agora é o Filho e agora, na atualidade, o Filho é o Espírito Santo. Então, eles não distinguem as pessoas. Eles acham que as três pessoas é uma só, diz que chama unicismo, único.
Claro que a gente não crê em três deuses. A gente já viu que esse ensino que nós cremos é pela fé, mas está na Bíblia, e se desfazer desse ensino, como vamos explicar esses versículos que falam da Trindade na Bíblia. Então, nós cremos que é um Deus só, mas subsistente em três pessoas distintas, né? Então, realmente, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Então, você dizer que Jesus é Deus é uma verdade. Mas dizer que Deus é Jesus, aí você já inverteu, né? A mensagem, inverteu o ensino. Então, Deus não é Jesus, Deus é o Pai. Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Porém, os três formam uma unidade, né? Triuno. Então, triunidade. Eles compõem, então, essas três pessoas compõem um único Deus. Mistério, né? Coisa que não cabe na nossa razão, mas está na Bíblia. Se a gente tirar esse ensino da Bíblia, a gente vai ver que a gente vai esbarrar em textos confusos, né? O próprio Jesus orando para ele mesmo e pedindo para que ele mesmo seja enviado, como já falamos. Então, quando lembro lá de João 14, na casa do meu pai tem muitos morados, então eu vou preparar lugar e quando eu for enviado, eu vou enviar a mim mesmo. Então, a gente vê que a Trindade é um ensino que clareia tudo isso. Glórias a Deus, mostrando que Jesus orava ao Pai realmente e dizia que ele ia enviar o Consolador. Ele ensina a forma do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado, a gente vê a Trindade ali. Então, tirar esse ensino basilar na nossa fé, como vamos explicar esses versículos? O ensino da Trindade harmoniza, né? É um único Deus formar três pessoas e não criar nenhuma discrepância a ponto de achar que são três deuses. Então, tem um extremo que pode dizer que são três deuses, não é isso que nós cremos, e outro extremo dizendo que os três são a mesma pessoa, em modos diferentes, né? Então, como a gente vai ver aqui no unicismo. Segundo subtópico, a verdade bíblica. Ninguém ao mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia, né? A Bíblia mostra os três, né? Então, quem chegou a essas conclusões tirou da sua própria mente, do seu próprio raciocínio, da sua própria lógica. Ou seja, não entendia o mistério, não conseguia explicar, inventou uma desculpa, uma explicação. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus, né, como já citamos, está lá as três pessoas. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, né? Embora Jesus dizendo que há unidade, mas Jesus declara claramente a distinção, né? Vamos ler esse versículo. João 8,16 diz o seguinte: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou, né? Então, em outra passagem, Jesus diz que duas pessoas, né, testemunho de duas pessoas é válido. Ele vai dizer que o Pai também e ele, né, são essas duas pessoas nesse momento. Glórias a Deus. E quando lemos também João 17, capítulo todo, a gente vai ver a Trindade ali, também o verso 3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No versículo 1 já diz: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifique teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. No capítulo 16, 17, capítulo 14, Jesus orando, né? Que Jesus vai orar por nós, né? Capítulo 17, fazer a oração intercessória para os crentes, né? Para os discípulos, todos aqueles que ainda iriam aceitar a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eliminar o ensino da Trindade da Bíblia, né? Essas verdades que já são contidas na Bíblia, vai trazer um Jesus que se comportava de forma estranha. Como é que ele olha para o céu e ora ao Pai, se é ele mesmo o Pai, ele está orando para ele mesmo? Então, é confuso, né? Essa forma dos unicistas pensar, porque eles extraem, né, todos esses contextos que a Bíblia nos mostra e vão tentar explicar, talvez de forma racional, pela lógica. E como é mistério, como é que eu vou explicar pela lógica? Eu tenho que aceitar pela fé e ver que esse ensino é claramente exposto, né, na palavra de Deus. Então, essas diversas vezes, né, Jesus vai demonstrar que ele e o Pai são duas pessoas distintas, embora sejam eles o mesmo Deus, né? João 10,30. Né? Então há unidade. Com frequência ele se dirigiu ao Pai como outra pessoa. Mateus 20, 23, Mateus 26, 39
e 42, também nos seus discursos, né? João 5,18, 3, 8,19, 10,18, 11,41, 42, e na oração sacerdotal, como já falamos, em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16 e 26. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo a Epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho, né? Então, tem a distinção claramente na palavra de Deus. Os três formam um único Deus. Aleluia. É unidade, é a mesma substância, os mesmos atributos. Louvado seja o nome do Senhor, o mesmo Deus, o mesmo poder. Glórias a Deus. Mas há a distinção das pessoas e a Bíblia não mostra que uma hora Jesus é Deus, uma hora Jesus é Filho, uma hora Jesus é Espírito Santo, como os unicistas vão tentar ensinar de forma talvez lógica, né? Então, muitas das heresias pegavam nesse pezinho, né? Deixa eu tentar explicar mais fácil. E acabava enveredando com um ensino errôneo. Terceiro tópico, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Ponto 1, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, até há essa implicação, né? De você crer no Jesus, que a Bíblia ensina, para você ser salvo por ele. Se você fantasia, se você desenha um outro Cristo diferente da Bíblia, você não está crendo no Jesus que te salvou, que se tornou carne, que habitou entre nós, que morreu, tomando o nosso castigo sobre si, para nos dar o perdão e a vida eterna. Então, a gente tem que crer no verdadeiro Jesus, que a Bíblia ensina, e não no outro, que alguém rotula e ensina errado. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, que esse conhecimento não é cognoscível, né, mas místico espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho, né? Quando perguntaram, mostra-nos o Pai, Jesus falou, estou há tanto tempo contigo, né? Então, por quê? Porque eles são unidade. Glórias a Deus. Jesus é Deus e Jesus é a revelação do Pai para nós no sentido físico, né? O Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, não teremos como conhecer essa manifestação física, né? O Emmanuel, o Deus conosco, Jesus, nos dá, aleluia, essa revelação. Ele veio e habitou entre nós. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então, é dois caminhos. Conhecer o Filho sem o Pai não é impossível, da mesma forma conhecer o Pai sem conhecer essa revelação final, né? Glórias a Deus. Mas não de forma nenhuma confundindo. São duas pessoas distintas. Louvado seja Deus. E quando o comentarista cita aqui a música, né, que alguém pode estar, né, de forma sutil usando a música, né, é claro que ele está citando aqui do grupo Voz da Verdade, né, que é uma igreja, né, que é uma banda de uma igreja e uma igreja unicista, né, que a gente canta tanto suas músicas. Né, há muitas polêmicas essa semana, né, na internet, dos próprios mestres, né, diz que gravam vídeos sobre a IBD e uns diz que nós deveríamos seguir, né, a orientação do pastor Ezequias, né, de não cantar esses hinos, né, de não ter esses hinos nas nossas igrejas. E outros dizem, não faz mal não. O pastor Ezequias está dizendo, tem veneno na panela. E outros estão dizendo que não faz mal. Eu vou mais para o lado do pastor Ezequias nesse sentido, porque realmente quando eles compuseram os hinos, eles não estavam pensando no Jesus bíblico. Eles estavam adorando Jesus modalista, um Jesus que cada hora é uma coisa. E é claro que eles tomam cuidado para não, né, ter o erro doutrinário nas músicas, mas eles pregam claramente, vão para o debate, né, no YouTube, né, nas mídias, e defende claramente a posição unicista deles. Nas músicas tomamos cuidado para poder o quê? Para poder poder. O que acompanha a maioria do seu público é os pentecostais.
Então, para vender, eles não colocam lá que o veneno está exposto, né? Mas não expõe a doutrina que eles creem, pregam, está lá no português, está nos debates, está claramente defendendo isso. Então, eles compõem um hino adorando esse Jesus que eles criam, Jesus que uma hora é Pai, uma hora é Filho, uma hora é Espírito Santo. E que eles mesmos pregam, ensinam, dizendo que a Trindade é coisa do inferno. É complicado, né? Teve um professor que colocou um banner, né, nesses grupos de escola dominical, que eu achei muito interessante, dizendo que essa igreja há anos parasitam, né, os pentecostais brasileiros, né? Então, são parasitas, estão grudados a nós, sugando, só que não se revelam nas músicas, porque é claro que eles não iriam vender, né? Não iriam ter tanta fama se a doutrina estivesse claramente nas músicas. Então, qual o veneno na panela? É que a música foi composta por um grupo que adora um outro Jesus, diferente do nosso. Nós cantamos as músicas do Testemunho de Jeová, nós cantamos as músicas dos Mormons. Por quê? Porque claramente eles vão inserir a heresia, a doutrina deles no meio das músicas. Agora, a voz da verdade, só porque é bonito, a gente canta, né? E para tirar da igreja vai ser difícil, né? Mas está sendo gritado, tem veneno na panela. Quer comer, continue comendo, né? Complicado quando um pastor, né, como alguns já têm se levantado dizendo que está proibido. Imagina a guerra, né, com os rechentes, com os grupos da igreja, né? Complicado, mas está sendo feito o alerta e a gente tem que vigiar, né? Uma hora eles vão escorregar e colocar a doutrina claramente nas músicas. Mesmo assim, eu creio que muitos ainda vão defender, dizendo, não, é claro que a gente canta a música, a gente não sabe muitas das vezes a história do compositor, né, o que ele crê. Por isso que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Então, nem todas as músicas que são cantadas hoje na igreja também tem uma origem boa, assim, de uma fonte piedosa, né, uma fonte cristã, de alguém que realmente compôs aquele hino, como diz o hino da harpa, né? Os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, né? Então, muitos foram apenas comerciais, foram compostos no ar-condicionado de um jatinho, sem sequer ter experiência com Deus. E a gente está cantando, é claro. Mas algo que está claro, que está patente, que a fonte é conhecida de uma igreja que vive essa heresia do unicismo, a gente poderia, né, ser mais sábio. Que Deus nos ajude, oriente, né, a igreja, oriente os mestres. E isso já foi bastante combatido, manifestado pela igreja, pelo conselho doutrinário da nossa igreja. Só que até muitos professores não entenderam isso ainda e acham que não faz mal. Tem veneno na panela, cuidado. Segundo subtópico, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar, né? Eu vi esse argumento também. Não, muita gente foi salva ouvindo lá os hinos da voz da verdade. Não, mentira. Foram salvos porque Jesus salvou, porque a palavra, aleluia, essa boa semente caiu numa boa terra e essa terra deu fruto. Glórias a Deus. A música talvez ajudou de forma a emocionar, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Quantos ouvem e continuam do mesmo jeito e não foram salvos? Então não é a música que vai salvar, mas é a palavra, né? Se tem ali uma letra bíblica, glória a Deus, né? Mas é a palavra que salvou, nunca a música que converteu ninguém. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glórias a Deus. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas, assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas, né? Nossa única regra de fé e prática é a palavra. Glórias a Deus. Muitos adoram, se alegram, né, com as músicas,
mas já falamos, né? Tem veneno. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não serve como instrumento aferidor da doutrina, né? Então não é o emocionalismo que vai, né, nos guiar, mas sim a Bíblia, né? A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra da direção do Espírito. 2 Pedro 1,19, João 16,13. Terceiro subtópico. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso da música de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente ao revelado no Novo Testamento. Então a gente viu que na lição passada, por exemplo, para falar sobre a humanidade de Jesus, que alguns acreditavam que Jesus nem morreu na cruz, né? Foi substituído lá na hora da morte, Jesus ficou assistindo. E a gente sabe que se Jesus não morreu, ele não ressuscitou, nossos pecados não foram pagos e nós então continuamos no pecado. Imagine um grupo que crê assim, compõe uma música sobre Jesus. Que Jesus ele está adorando? É o Jesus da Bíblia ou o Jesus, né, do gnosticismo ou do docetismo? Então a gente tem que tomar cuidado, né? A pessoa compõe uma música olhando para um outro Jesus diferente do nosso. E a gente abraça aquela música e diz, não, essa música é a mais bonita do mundo. Sim, as pessoas têm muito talento, né? São artistas genuínos, né? Músicas belíssimas. Mas eles não estão adorando Jesus bíblico. Pelo contrário, diz que é o Jesus que a gente adora, é a Trindade, é a doutrina do inferno. Que Deus nos ajude. Né? Imagine na época da igreja primitiva, né? Sabélio, por exemplo, compondo um hino e expondo aquilo que ele cria. Imagine se os pais da igreja iam querer cantar aquele hino na igreja. E o pior, embora a gente não encontre um erro doutrinário na música por esperteza, né? Para poder continuar parasitando, pior é que a gente também não encontra um hino falando sobre a Trindade. Não fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles não têm como cantar isso. Uma estrofe falando de Deus, uma estrofe falando do Filho, uma estrofe falando do Espírito Santo, demonstrando essa distinção clara que a Bíblia nos ensina. Eles não têm um hino que fala isso. Eles só cantam Jesus como Deus, como Espírito Santo. Então, é um Jesus, né? Talvez não tenha um erro doutrinário gritante ali na letra. Mas vai examinar, vocês não vão encontrar de forma nenhuma a Trindade nesses cânticos. É difícil, né? É uma briga grande para ser comprada com os regentes, com os cantores da igreja, até mesmo tive cantores da sede lá da Belém cantando e não entenderam ainda essa questão, né? Desse veneno. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. É como Deus, né? A gente não odeia o pecador, odeia o pecado, né? Aborrece o pecado. A doutrina, né, que é uma doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordamos de suas crenças com mansidão, segundo João 10:11, né? Podemos até ter essa postura, né? Mas coitado do pastor Ezequias, já foi até ameaçado de morte. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Foi perseguido anos atrás, quando ele, em outra revista Escola Dominical, ensinou sobre isso. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá, com certeza, de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Então a gente estudou especificamente o unicista, que é esse que confunde, dizendo que os três são modos de um mesmo Deus, e não pessoas distintas que formam a Trindade. Que Deus nos ajude, conheçamos a verdade, que a verdade também nos liberte desse veneno, né? Próxima lição: Jesus é Deus.
Então vamos falar de mais uma verdade e vamos ver aqueles que tentam distorcer a verdade. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa lição. Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino maravilhoso, Pai, desse trimestre, para conhecermos, Pai, a verdade, para combater toda a heresia. Que nós tenhamos, Pai, essa postura, Pai, de defender a tua palavra, de fazer apologia, Pai, e defender a nossa fé. Deus Santo, continua abençoando, Pai, todo esse ministério da Escola Dominical. Nós amamos tanto, Pai, derramando a tua graça, Pai, despertando os alunos, despertando, Pai, os crentes para fazerem parte, aleluia, da Escola Dominical. Vai dando sabedoria e graça aos professores, pastores, todos que compõem, Pai, esse ofício. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.